centenas de vagas para profissionais de nível superior, muitas delas, centenas delas também para profissionais com nível superior em qualquer área, com salários acima dos 26 mil reais. Acreditem, esta é a oportunidade da Câmara dos Deputados. Se você chegou aqui, é porque está interessado no cargo de analista legislativo, mas está com alguma insegurança na prova discursiva. Bem, eu sou o Diego Souza, sou professor e também perito criminal, e no vídeo de hoje eu vou te mostrar 5 estratégias rápidas, objetivas para a nota máxima nesse concurso. Fica comigo e aproveite todo esse conteúdo. Pessoal, vamos então entender por que essa prova discursiva ela é tão importante para o concurso da Câmara dos Deputados. Primeiro, vamos entender que muitos candidatos perdem posições na prova discursiva. Outros até reprovam por não atingir a nota mínima. Já pensou a frustração? Você passa na etapa mais difícil, no filtro mais estreito, que é a prova objetiva, e aí você reprova, né? Não atinge a nota mínima na prova discursiva. Outros perdem posições, mas, obviamente, se alguns são eliminados ou perdem posições, outros vão ganhar posições, alguns ganham muitas posições, tá? Eu anotei aqui alguns exemplos para não esquecer. Na prova da Politec Bahia, né, para perito, a gente teve alunos saltando de 140 e poucos para 90 e pouco, de 66 para 19º. Por quê? Porque foram candidatos que praticamente gabaritaram a prova discursiva e por isso alguns ganharam até dezenas de posições. Tivemos no ITEP do Rio Grande do Norte, para o cargo de médico, né? Aluna nossa que das 3 discursivas, ela atingiu nota máxima nas 3, tá? E tem o meu exemplo pessoal, além de dezenas de alunos, né, de feedback, mas tem o meu exemplo pessoal, que eu saltei de 25º para... 25º não era nem cadastro reserva, tá? Saltei para 2º colocado, que era vaga imediata. São vários exemplos. Na PFOS dos 10 primeiros, 7 eram alunos dos nossos preparatórios para a prova discursiva e muitos deles com pontuação acima dos 99 de 100 pontos. Só para mostrar como a gente pode, né, galgar várias posições. Mas não se preocupe, nessa aula, como prometido, a gente vai trazer aqui para vocês dicas bem objetivas de como você gabaritar, tá? E como isso vai te auxiliar no alcance aí de uma boa posição, quem sabe até te ajudar a ficar dentro do número de vagas imediatas. Mas antes eu queria explicar por que essa prova, né, discursiva ela é tão importante. Olha, eu peguei aqui a pontuação do nosso edital e a gente vê lá, né, para o cargo de analista legislativo, que a gente tem aí 60 pontos da parte de conhecimentos gerais, 105 pontos da parte de conhecimentos específicos. Bem, somando esses dois aqui, a gente tem 165 pontos e na prova discursiva a gente tem 35 pontos. Só que, né, o ponto de corte não vai ser, na prova objetiva não vai ser perto da nota máxima. Vamos supor aí um ponto de corte em torno de 75%. Se for isso, né, a nossa nota passa aí para em torno de 123,7. Nesse caso, quanto vai valer, né? Em termos percentuais, quanto vai valer a prova discursiva? 35 dividido por 124 aproximadamente. Isso aqui vai dar aproximadamente 22%. Bem, ainda que o ponto de corte seja mais alto, seja de 85%, se você fizer a mesma conta, você vai ver que a prova discursiva vai valer em torno aí de 20%. Prova discursiva vai valer em torno de 20% da sua nota. Entre 22% e 20%. Galera, então veja, é muito significativo para a sua aprovação, né?
esses 20 a 22% que corresponderá à prova discursiva neste concurso, beleza? Só que para ter a sua nota, a sua prova discursiva corrigida, né? Então, olha aí, né, pessoal, rapidão, olha a quantidade de vagas aí. A Câmara e o Senado têm um histórico de nomear aí quase todo o cadastro reserva, então é muita vaga para o cargo de analista legislativo. Bem, agora, para chegar na prova discursiva e mandar muito bem, eu só preciso lembrar, né, que você tem que ficar aqui, ó, dentro dessas vagas aqui, dentro dessas posições definidas já em edital, que é o número de discursivas corrigidas, né, em cada cargo. Então, para a especialidade técnica legislativa, na ampla concorrência, por exemplo, você tem que estar entre os 225 primeiros. Para negros, 60 primeiros. Para PCD, os 15 primeiros, tá? Então, esse é o número já pré-definido de discursivas que serão corrigidas, respeitados os empates na última posição. Para computador, 37, 10 e 3. Para informática legislativa, 8, 2, 22 e 6. Técnica em material e patrimônio, nível superior em qualquer área, assim como técnica legislativa, né? Você vai ter aí 75, para ampla concorrência, 25. Então, o objetivo que vai fazer aqui é ficar entre os 75 para a área de material e patrimônio. E aí você tem as outras áreas aí, ó, com 22, 22, 37, 22. Aqui são os profissionais, né, mais voltados aí para a área da saúde, médico, farmacêutico, enfermeiro, assistente social. Beleza? Então você tem que estar aqui dentro. Chegou aqui dentro dessas posições, aí sim, galera, você vai aplicar as estratégias que a gente vai passar aqui e com certeza ou você vai gabaritar a sua prova discursiva ou você vai chegar muito perto dessa nota. Então fica com a gente aí nos próximos minutos. E a primeira estratégia, obviamente, é você conhecer as regras do jogo, que no seu caso já está definido, né, no seu edital. Então, é importante entender esses detalhes para trazer isso, né, na forma de vantagens, né, para nós, né, alcançarmos a maior nota possível e, quem sabe, até gabaritar essa prova discursiva. Então, eu trouxe aqui alguns trechos aqui do edital para a gente entender melhor. Olha, você precisa, né, fazer deixa eu pegar o marca-texto aqui. Você precisa escrever com uma letra legível, não precisa ser bonita, mas entendível, em caneta azul ou preta, beleza? Pode ser uma ou a outra. A prova discursiva para analista legislativo, né, tirando aí o cargo de consultor, terá caráter eliminatório e classificatório. Vai consistir de quê? De uma dissertação de conhecimentos específicos. Aqui eu já tenho uma importante informação. Chega mais, que é o seguinte: se está sendo pedido para você conhecimento específico na prova discursiva, então, ou vai cair para você, né, a depender da especialidade, direito, ou medicina, ou enfermagem, farmácia, ou material e patrimônio, ou regimento da Câmara, no caso de técnica legislativa, então está sendo cobrado a mim aspectos que têm resposta certa e resposta errada, né? Não é uma questão de argumentação pessoal, de opinião. Não. Você até pode ver o termo ali, argumentação, em alguma parte do edital ou até na hora da prova, mas é uma argumentação técnica que é esperada de você. É você trazer respaldo para a sua resposta. Citar, por exemplo, segundo o regimento da Câmara, para a execução das reuniões preparatórias, o presidente do Congresso deve convocar e tal. Então veja que você usou o regimento comum, de repente do Congresso, ou você usou a Constituição para respaldar uma resposta sua, né? Ou no caso da medicina, segundo a literatura, o diagnóstico desse tipo de doença ou desse tipo de trauma deve ser
precedido de exames laboratoriais do tipo A, B ou C. Então, usei ali a literatura científica consolidada como respaldo para a minha resposta, tá? Então, é uma dissertação, muito provavelmente, no caso de vocês, uma dissertação expositiva. Exposição de conceitos, explicações corretas, tá? Não uma questão de opinião pessoal. Seguindo aí, né? Essa prova você vai ter até 30 linhas para responder, não pede aqui um número mínimo de linhas, a gente sugere aí no mínimo 20, tá? Para trabalhar bem os tópicos que provavelmente serão pedidos aí para vocês, tá? E a gente já comentou, terá a pontuação de 35 pontos. Na avaliação da prova discursiva serão considerados o conteúdo e a precisão das respostas, o grau de conhecimento do tema. Lembra que a gente já comentou, né, em outras aulas, né, que o conhecimento do tema, em geral, vai ser a parte que mais vai corresponder à pontuação. E a fluência e a coerência da exposição. Então, essa parte aqui das ideias concatenadas, progressão do tema, tudo isso é importante. Assim como o domínio da modalidade escrita culta. Então aqui ele vai avaliar o quê? A questão de erros ortográficos, tá? Isso aqui pode debitar notas, eu já vou mostrar nos próprios quadros aqui do próprio edital, beleza? Desculpa, na verdade, chegue mais. Muitos editais trazem essa tabelinha, né, de como a sua nota será dividida, mas a FGV, no caso da Câmara, né, se resguardou a não trazer isso, tudo bem? Mas a gente já conhece a banca, já viu vários espelhos de correção, outros editais, e a gente tem aqui vamos dizer, uma expectativa de mais ou menos como a sua nota será dividida. Diego, se for um pouco mais, um pouco menos, galera, nada muda, né? Muda muito pouco ali na sua pontuação, porque em geral a banca tem, né, esse perfil aproximado de divisão de nota. Então, bora entender, vou ampliar aqui para ficar mais legível para vocês. Olha só, a parte que mais vai valer pontuação aqui é a abordagem do tema, ou seja, responder o que de fato está sendo perguntado. Isso aqui é o que vai valer, ó, deixa eu ver, dos 35 pontos, ó, pouquinho mais da metade, aí, em torno de 50%, 51%, vai valer 18 pontos, tá? E aí, pessoal, aqui, né, o candidato deve selecionar também argumentos convenientes dentro do perfil esperado, assim como a boa seleção desses argumentos. Então, veja que o termo argumento aparece, mas aqui estamos falando, muito provavelmente, por ser conhecimento específico, de argumentos técnicos, segundo o regimento, segundo a legislação, segundo o entendimento do STF. Então veja que eu trago argumentos convincentes, convenientes para respaldar a resposta correta que eu estou apresentando, por exemplo, no primeiro comando esperado para a questão. Tá? Essa é a parte que mais vale pontuação na sua prova. Tá? A gente vai mostrar como isso se organiza, se estrutura no seu texto. Depois, pessoal, vem a parte de progressão textual. Né? Se esse aluno traz ali um texto coeso e coerente, né? A coesão é mais micro ali, transitando ali as ideias de um período para o outro, de uma frase para outra, por meio de pronomes relativos, de conectores ou articuladores do discurso. A gente vai trabalhar melhor isso daqui a pouco, por meio de repetições que trazem ali uma transição suave de uma ideia para outra, uma transição concatenada. Isso traz elementos de coesão. Quando eu penso numa coisa mais macro, as diferentes ideias, os diferentes conceitos expostos no texto, como eles se amarram, né? Aí eu já estou mais para a parte de coerência, tá? Elas têm uma interlocução, coesão e coerência. Em alguns textos técnicos, a coerência pode ficar prejudicada, já que o examinador pede
de repente ali um comando A e o comando B, seria o segundo parágrafo, não se comunica muito com o primeiro, mas sem problema, porque se você atende na mesma ordem que é perguntado, o examinador vai ter esse padrão também, na mesma lógica, não tão bem conectado o primeiro parágrafo com o segundo, que é o padrão da banca, tá? Então você não vai perder pontuação por isso. Não se preocupe com com esse link obrigatório entre um parágrafo e outro, tudo bem? No texto dissertativo expositivo. Vamos nessa, né? Então, olha só, essa parte aqui, ó, que é mais, eu diria, macroestrutural, aqui eles chamam de estrutura textual global, né? A FGV. Isso aqui vai valer provavelmente em torno aí de 77% da sua nota, ou 27% desses 35 pontos totais. A parte 2 é a parte da correção gramatical. Então, a seleção vocabular, então, essa questão de você usar palavras adequadas para aquele contexto, evitar palavras que trazem marca de oralidade para o seu texto, né? Tem 10 pessoas na sala, não, há 10 pessoas no recinto, ou há 10 pessoas nesta sala, uma outra, deixa eu ver. O típico, né? Através do processo judicial. Não, através da ideia de passar por entre alguma coisa. Eu entrei à residência através da janela, ou seja, atravessei por entre a janela para adentrar a residência, porque eu esqueci a chave. Enfim, então, quando você quiser usar essa ideia do através, fulano conseguiu algo através do processo judicial. Não, por meio, né, do judicial. No e-book a gente trabalha, né, mais exemplos aí para vocês não cometer esses vícios de linguagem, tá? Além disso, ó, na parte de norma culta, ele vai considerar problemas gerais de construção frasal, do ponto de vista comunicativo. Então, se tiver algum problema aqui também na evolução adequada das partes aqui, que vai até se comunicar também com coerência, com concordância verbal e nominal, a gente vai ter descontos aí. E aí, né, poderá ser na parte de vocábulos aí 0,2 pontos para esses erros, e na parte da norma culta aí de 0,3. Então, cada vez que eu cometer um errinho desse, a banca vai lá e debita 0,2 ou 0,3 da minha pontuação. Se você não cometer nada disso, ó, nenhuma desses dois aqui, você já garante esses 8 pontos aqui para se somar ao restante que você obteve na parte macroestrutural do seu texto, beleza? Então essa é a ideia aí, né, dentro da primeira estratégia. E a segunda estratégia é produza textos impessoais. E você vai ter diferentes formas aí de produzir textos impessoais. Vou trazer aqui alguns poucos exemplos rápidos para a gente entender de forma palpável o que seria, né? Como produzir esses textos impessoais, que é muito importante para a sua boa pontuação. Bem, vou pegar um exemplo aqui do contexto aí do sistema eleitoral, que diz o seguinte: a partir disso, divide-se o total de votos obtidos por cada uma das legendas pelo quociente, chegando-se, consequentemente, ao número de cadeiras por cada legenda. Aí, olha só, eu negritei aqui, divide-se e chegando-se. Por quê? O que nós temos aqui? Sujeito indeterminado, terceira pessoa mais partícula C, indeterminado. Também poderia usar um sujeito indeterminado, com a terceira pessoa no plural, sem o referente expresso. Vocês lembram disso aí, lá no estudo do português. Contabilidade, olha só, um exemplo da contabilidade. Demonstrar o resultado orçamentário e discriminar as receitas por fonte e as despesas por grupo de natureza. O que nós temos
em negrito, nós temos aqui verbo no infinitivo. É outra forma de produzir, né, textos ou trechos de textos de forma impessoal, beleza? E aí eu listo aqui, né, daria tempo no vídeo mais curto de dicas, né, mas eu já dou o bizu para vocês de outras estratégias para vocês construírem frases impessoais. Sujeito indeterminado e verbo no infinitivo, já trabalhamos. Agente oculto, voz passiva e sujeito inanimado. Galera, quem optar se preparar com a gente, né, por meio do preparatório completo, a nossa apostila da Câmara, ela está recheada aí, né, de exemplos de cada uma dessas estratégias. Sujeito indeterminado, verbo no infinitivo. A gente oculta dezenas de exemplos dentro dos conteúdos da Câmara para ficar palpável mesmo para vocês, né? Como vocês podem usar essas estratégias. A gente não se limita a uma ou duas, eu posso usar qualquer uma, quantas eu quiser no texto. Isso demonstra para o examinador um bom domínio, né, de como usar as estratégias para textos impessoais dentro do seu texto. E a depender do parágrafo, uma vai cair melhor do que a outra, então saber dominar todas elas vai ser bom para você, beleza? Com isso fechamos aqui a nossa segunda estratégia. E a terceira estratégia, talvez a mais importante, é você enxergar, né, o seu parágrafo em 3 partes. Enxergue o seu parágrafo em 3 partes. Isso vai facilitar demais a produção de cada parágrafo, porque por mais que a gente explique para o aluno, olha, bota uma ideia central em cada parágrafo, ou um comando, né, pedido no enunciado em cada parágrafo, na hora de escrever o parágrafo, muitos alunos travam, tá? E travam às vezes por não ter uma metodologia simples para escrever cada parágrafo. E essa é a nossa proposta, enxergar em 3 pedaços. Isso não significa 3 períodos, tá? Pode ser mais, pode até ser menos, tá? Mas enxergar 3 partes, né? 3 trechos do seu parágrafo que vão cumprir funções diferentes. Isso aqui vai te dar muita tranquilidade na hora de produzi-los. Parte 1, apresentação do aspecto. Não se acanhe de copiar um trecho do comando, do enunciado, tá? Por quê? Porque ali você já diz pro camarada, pro corretor, o que será respondido naquele parágrafo. Isso aumenta a sua chance de pontuação, tá? Não se acanhe, é permitido sim você copiar um trecho ali do comando para mostrar o que vai ser respondido naquele parágrafo. Simplesmente isso, parte 1. Parte 2 do parágrafo é a parte mais importante, é a parte que vai aumentar mais a sua nota, é a ampliação ou desenvolvimento do aspecto que você acaba de apresentar, tá bom? É responder ao que está sendo pedido dentro do aspecto. Parte 3, que nem sempre é necessária, tá? Dá para, no texto dissertativo positivo, finalizar aqui, se o espaço estiver curto, ou se você tiver sem criatividade para, né, fechar o seu parágrafo. Isso não vai, em geral, debitar nota sua, tá bom? Mas, havendo necessidade ou tendo espaço para você encerrar o parágrafo, uma das maneiras mais econômicas, existem outras, é você retomar o aspecto inicial. É você trazer de novo o que você mostrou no início do parágrafo, beleza? Eu vou trazer um exemplo aqui para ficar mais palpável essa divisão do parágrafo em 3 partes. Peguei um exemplo aqui do direito constitucional. Começa aqui, ó, os direitos fundamentais, provavelmente, né? Aqui a gente copiou um trecho do comando para dizer para o corretor, vou falar sobre direitos fundamentais. Aqui, ó, aqui poderia estar aqui, né? São, né? Os direitos fundamentais são. Então, provavelmente, o comando pediu conceitue direitos fundamentais. Então, até aqui, ó, eu apresentei o aspecto, a parte 1 do meu parágrafo, simplesmente copiando
parte do comando do enunciado. São prerrogativas e garantias individuais e coletivas. Então, já estou indo para a parte 2, estou definindo aqui, né? Garantias individuais e coletivas seguradas pela Constituição Federal, visando proteger a dignidade, liberdade e igualdade das pessoas perante o Estado e a sociedade. Então, agora eu entrei na parte 2, né? Aqui, ó. E eu ampliei, tá? Eu ampliei aqui o meu tema por definição. Eu trouxe a minha definição aqui do que são os direitos fundamentais. Ampliação por definição, parte 2. Parte 2. Aqui foi a parte 1. Diego, eu posso ter mais de uma parte 2? Posso. Olha só. São também direitos inalienáveis e essenciais, que abrangem diversas áreas da vida humana. Então, trouxe ali também uma segunda definição. Havendo espaço, né, pessoal? Havendo espaço, nem sempre há. Essa estratégia de trazer um segundo olhar sobre a definição dentro do seu texto é algo valioso, porque você traz conhecimento, né, profundidade, além de aumentar a chance de aparecer convergências entre o seu texto e a resposta padrão fornecida pela banca, beleza? Exemplos, aí continuando, né? Então, mais uma parte 2 aqui. Continuando, ponto. Exemplos desses direitos incluem a liberdade de expressão, direito à vida, a igualdade perante a lei, a liberdade religiosa e direito à propriedade. Aqui eu estou fazendo uma ampliação por exemplificação, ainda estou aqui cumprindo, né, mais um pedaço dessa parte 2, né, ou mais uma abordagem dentro da parte 2. A exemplificação é uma outra estratégia muito boa quando pede vantagens, exemplos, características de qualquer coisa, porque na exemplificação você cria uma lista de coisas e consegue botar vários aspectos num curto intervalo de espaço de texto, né? Aumentando mais uma vez a chance de convergência com o padrão de resposta, beleza? E aí, né, a gente encerra aqui, né, eu não botei, mas aqui é a parte 3, é o encerramento. Complementem aí, por favor. Esses direitos não só protegem os cidadãos de ações arbitrárias do Estado ou de particulares, mas se relacionam com valores fundamentais da democracia brasileira. Então veja que eu faço uma paráfrase aqui no final, né, do que são os direitos fundamentais. Eu acabo retomando aqui, parafraseando o meu aspecto inicial que foi definido já na primeira parte. Beleza? Então um exemplo aí de como a gente vai enxergar em 3 partes. Diego, a minha questão cobrou vários comandos e aí não dá para fazer 3 parte 2. Cara, faz uma parte 2, faz 2 parte 2. Não tem obrigação de você cumprir diferentes estratégias dentro da parte 2. O que eu digo fique atento ao comando. Se o comando pediu para você definir, o que você não pode fugir é de definição, tá? Da ampliação por definição. Agora, se ele pede para você definir e trazer exemplos, aí de fato você já fica obrigado dentro desse comando a trabalhar tanto uma definição na parte 2, quanto exemplificação desses direitos. Beleza? Lembrando, pessoal, que nós temos nessa parte do meio, que é a parte mais importante, nós temos outras estratégias aí para ampliar. A gente acabou mostrando aqui definição em lista, né, que é a exemplificação, mas temos como usar a explicação e também citações para corroborar a nossa resposta dentro dessa parte da ampliação. E aí nos nossos preparatórios completos, né, a gente trabalha com os nossos alunos dentro do seu edital, dos conteúdos do seu edital,
dezenas de exemplos aqui de como ampliar para ficar cada vez mais palpável para você e você ter muita segurança nos seus treinos em casa e também, né, o mais importante, ter segurança lá no dia da sua prova e com certeza ser mais um aluno aí nosso que vai mandar aquele feedback da hora que, pô, gabaritei, ganhei várias posições aqui na minha prova discursiva. É isso que alimenta a gente para sempre entregar conteúdo mais estratégico para vocês, beleza? Então, com isso, encerramos aqui a nossa terceira estratégia. Vamos então para a quarta estratégia, que é: seja objetivo e siga os comandos da questão. Nada melhor para a gente demonstrar essa estratégia é trabalhar já uma questão aqui, né, real aí do último concurso da Câmara dos Deputados. Vou aumentar aqui para ficar mais legível aí para vocês. Tendo em vista que os trabalhadores parlamentares de uma legislatura se iniciam com as chamadas reuniões preparatórias, redija com base na Constituição Federal de 88 e no regimento interno da Câmara dos Deputados um texto dissertativo acerca das reuniões preparatórias, aquelas que ocorrem ali, né, antes ali de se iniciar de fato os trabalhos ali de aprovação de leis, os trabalhos da legislatura atual, tá? E seu texto aborde necessariamente os seguintes aspectos: datas de suas realizações, tipos ou objetivos das reuniões, quórum para sua instalação, medidas que deve tomar um deputado de primeira legislatura que falte às sessões preparatórias. Aqui, pessoal, o CESP, né, como de costume, facilitou a vida do candidato. Ele traz os comandos e fala, ó, aborde necessariamente isso aqui. Ou seja, eu não posso fugir disso. Eu posso falar um pouquinho mais? Posso, tá? Mas não é necessário. A gente recomenda no texto dissertativo expositivo que você já inicie o primeiro parágrafo respondendo o primeiro comando, tá? Nesse caso, a data das realizações das reuniões preparatórias. Para o segundo comando, eu vou para o segundo parágrafo, tá? Em geral, a gente, em poucas exceções, a gente vai agrupar, a gente vai responder cada comandinho desse, o A, B, C, D, né, ou cada aspecto dentro de um parágrafo, beleza? Isso facilita também a vida do corretor e aí aumenta a sua chance de uma nota maior, vai ser mais fácil para ele encontrar a convergência entre a sua resposta, as convergências entre a sua resposta e a resposta padrão da banca. Essa é a ideia. Beleza? Então vamos aqui para a nossa proposta de resposta, né? Baseada aí no regimento, nas leis, tá? E em algumas apostilas também para trazer algo mais embasado para vocês. Primeiro parágrafo, comando. Data de suas realizações. Então, como é que ficou? Olha só. As reuniões preparatórias são usualmente realizadas na primeira semana de fevereiro. Então veja que eu já cumpri aquela primeira parte, ó. Apresentei no início do meu primeiro parágrafo, apresentei o meu aspecto. Apresentação do aspecto. O que eu vou responder, né? Nesse curto parágrafo. Beleza? Primeira parte que a gente responde ali, que a gente estrutura o nosso parágrafo, olhando para a estratégia anterior. Beleza? Ocorre na primeira semana de fevereiro do primeiro ano de cada legislatura. Esta previsão é estabelecida pela Constituição Federal e corroborada pelo regimento da Câmara. Então, ó, eu inclusive falo para o corretor, ó, estou me baseando no que você pediu da Constituição e no regimento da casa. Fechou? Bem tranquilo de atender o primeiro comando aí. Então vamos para o segundo parágrafo, comando 2. Tipos ou objetivos das reuniões. Aí a gente traz aqui a nossa proposta. As reuniões supracitadas, olha o elemento aqui de coerência, né? Eu amarrei aqui com o primeiro parágrafo, nem sempre é obrigatório no texto dissertativo expositivo.
As reuniões supracitadas precedem a inauguração dos trabalhos no Congresso Nacional, dentre as quais destacam-se. Aqui, então, olha só, eu já estou abrindo... Vamos lá. Eu já estou informando, né, que eu vou dizer quais são as principais tipos de reuniões preparatórias, tá? É interessante essa abordagem, porque às vezes você tem lá 8 tipos de reuniões, por exemplo, pediu características, você tem 10 características de alguma coisa, você não vai lembrar de todas. Aí você fala, olha, as principais são essas, e aí você põe todas que você lembra, tá? Em geral, a banca, quando é assim, ela diz para o examinador, olha, se o candidato tá lá no espelho de resposta normalmente, tem aqui 5 opções. Se o candidato atender 3, tá 5, você já atribui nota máxima para esse candidato. Entendeu? De 7 ele falou 5, já atribui nota máxima para o candidato. Tudo bem? Então não se preocupe se eventualmente em uma lista de coisas você esqueça uma ou duas. Ainda assim tem muita chance de você obter a pontuação total. Então, dentre as quais, né? Ou seja, dentre as reuniões supracitadas. Quem são as reuniões supracitadas? As reuniões preparatórias. Destacam-se posse dos deputados, eleição do presidente, eleição dos membros da mesa diretora, nomeação de liderança, instalação da sessão legislativa. Ponto. Os objetivos, então veja, eu respondi os tipos, botei os principais, e agora eu vou dizer os objetivos. Eu estou atendendo o comando, apresentando aqui o aspecto. Os objetivos dessas reuniões se confundem com os próprios nomes. Como era muita reunião, e o nome da reunião já diz muito sobre ela, eu acho que isso aqui explica bastante o objetivo, na minha opinião, né? De forma sucinta e objetiva, o objetivo de maior parte dessas reuniões. Aí eu botei, ponto. Destaca-se que a primeira citada, então vou dar um enfoque maior para a posse dos deputados, destina-se a empossar os deputados que realizam o juramento constitucional. Ponto. Já a última, então vou dar um enfoque agora para a última, que é a instalação da sessão legislativa, geralmente ocorrerá no dia 2 de fevereiro, tem por objetivo declarar a abertura dos trabalhos legislativos. Beleza? De forma sucinta, a gente acha que atende ali, né, completamente, ou na sua maior parte, o que era esperado para o comando 2. Vamos para o comando 3, que pede o quórum para a instalação. Comando 3, quórum para a instalação. É requerido o quórum de maioria absoluta dos membros da Câmara para que sejam instaladas as reuniões preparatórias. Então, eu já digo aqui, né, qual é o quórum que eu preciso. Ou seja, deixa eu ver. Maioria absoluta. Maioria absoluta. Ou seja, é imprescindível que pelo menos metade mais um dos deputados federais estejam presentes, a fim de garantir que a casa tenha suficiente representatividade para tomar decisões significativas, tais como as eleições do presidente e da mesa diretora. Fechou? Então, tá aí, né, um atendimento, né, quanto ao quórum, e a gente até extrapolou um pouquinho, dizendo por que é importante ter a maioria absoluta aqui, beleza? Quarto parágrafo, medidas que deve tomar um deputado de primeira legislatura que falte às sessões preparatórias. Então, o novato, né, tá lá na sua primeira legislatura e já começa faltando. Então, essa resposta, ela tá meio que espalhada ali em diferentes artigos e tal, e a gente reunindo essas informações também com opiniões de professores do regimento, a gente traz aqui uma proposta. Olha só, é mandatório, ou seja, é obrigatório, que deputados que estão em sua primeira legislatura justifiquem formalmente a sua ausência à mesa diretora, caso faltem as reuniões preparatórias. Então, eu preciso formalizar a minha justificativa de o porquê eu não fui nessas reuniões preparatórias. A falta de justificativa adequada, ou seja, se eu não justifiquei ou apresentei uma justificativa inadequada, pode resultar
em consequências como perda de prerrogativas parlamentares e até, em caso mais extremo, perda do mandato. Bem, aí ele não pediu isso aqui, tá? É um extra que a gente botou do que pode acontecer, tá? Mas aí vamos lá, né? Vamos dizer, ele precisa formalizar, eu já respondi uma parte. Ademais, né? Além disso, o deputado faltante deve se atualizar dos resultados dessas reuniões preparatórias, inteirar-se do regimento interno da casa, participar das próximas atividades e daquelas relacionadas aos atos preparatórios. Por último, né, finalizando a minha resposta, o deputado é empossado posteriormente por motivo justificado. Então, em caso de doença, em caso de licença maternidade, né? O regimento prevê alguns detalhes, não daria para trazer todos esses detalhes, mas eventualmente o deputado ele pode ter que tomar posse um pouco depois, em razão ali de um motivo de força maior, que não permita, né, que ele esteja ali de fato na data da posse. Esse cara, ele que vai tomar posse depois, ele deverá ainda assim, né? Ou seja, não importa se tomou posse depois, ele vai ter que prestar o compromisso, né? O juramento em sessão, tá? Em sessão lá na casa, junto à mesa diretora, assim como os demais fizeram anteriormente, beleza? Tá aí a nossa proposta de resposta para essa questão. E a quinta estratégia, não menos importante, é baixem um e-book gratuito com dicas e estratégias para a prova discursiva da Câmara. Ela traz vários trechos aí dos nossos pacotes, nossos preparatórios completos para a Câmara dos Deputados, que é por especialidade, mas vocês podem baixar o e-book aí pelo link direto aí no slide que a gente deixou disponível para vocês. O slide você pode baixar a partir do link também aqui da descrição desse vídeo, beleza? Acho que vai ser bem útil para vocês também o e-book gratuito. Galera, se você chegou até aqui, é porque eu tenho certeza que essa aula está sendo muito útil para você, ou foi muito útil para você. Então, eu queria pedir, deixa o like aí, se inscreva no nosso canal, vai vir outros vídeos aí, inclusive de questões inéditas por cada especialidade da Câmara Legislativa, tá? Nos próximos dias já vai estar disponível no nosso canal. Então, já se inscreva, assine o sininho para ser avisado, né, desses vídeos com questões prontas aí de temas quentes para a Câmara dos Deputados. Beleza? Então se inscreva aí, deixa um like, dá essa força aqui para o nosso canal. Fechou, galera? E para fechar aqui, pessoal, a nossa videoaula estratégica para a sua nota 10, eu abro um rápido parênteses aí para quem ficou interessado em, de repente, saber como funciona o nosso preparatório para a discursiva, que é específico para a Câmara dos Deputados, né? E além disso, ele é específico para a especialidade que você vai concorrer. Eu trago aqui um rápido resumo de todas as ferramentas que vocês terão à disposição, quem decidir estudar, né, se preparar de forma ainda mais efetiva e estratégica com a gente aqui na Científica Concurso. Então, a gente já se imaginava, né? Porque a gente trabalhou um pouco disso, mas a gente traz uma discussão ainda mais detalhada dos critérios aplicados pela FGV na correção da sua prova. Estratégias de estruturação dos parágrafos de forma ainda mais completa, com vários exemplos de dentro do conteúdo da Câmara dos Deputados. O que o corretor da FGV vai buscar no seu texto, como usar, o que é e como usar essas palavras-chave que aumenta muito a chance de coincidência entre o seu padrão e a sua resposta e o padrão, né, do professor. Isso ajuda demais a aumentar a sua nota, o uso de palavras-chave, a gente explica o que elas são, tá? E como aplicá-las na sua prova. Tá? Uso de conectores lógicos ou articuladores do discurso para aumentar também a sua nota na parte de coesão, coerência, progressão do tema,
Como conseguir a melhor nota possível quando não se sabe muito sobre o assunto cobrado? Isso acontece com frequência e o aluno precisa ter em mente o que fazer nessa situação. É possível sim extrair uma boa nota mesmo nessa situação, mesmo quando você tenha só uma noção do que está sendo perguntado. Aconteceu comigo, com o professor Magno também aqui da científica, da gente se deparar com uma questão que a gente não sabia nada sobre ela, ou quase nada. No meu caso, por exemplo, eu consegui 70% ainda nessa questão, que eram 4 questões discursivas, e que no somatório, para o meu cargo de perito criminal, eu ainda consegui, né, mesmo não sabendo totalmente essa questão, no somatório, a minha nota na discursiva foi o maior na minha área, né, que eu estava concorrendo, a minha nota global foi a mais alta. Então, dá sim para a gente extrair uma boa nota mesmo nessa condição. E aí a gente trabalha, né, essa estratégia para esse momento crítico dentro do e-book e das videoaulas completas do preparatório. Beleza? Dezenas de questões de provas anteriores, dentro dos assuntos que vocês vão encontrar em cada especialidade. 10 questões no mínimo, né? Depende da especialidade, mas no mínimo 10 questões inéditas para cada especialidade. Técnica legislativa, material e patrimônio, farmacêutico, contador, enfermeiro e médico na área de emergência. Tudo isso aqui tá dentro de cada especialidade, cada pacote. E as videoaulas, né, que acompanham esses e-books. A gente tem uma videoaula mais voltada aqui para a parte de estratégia, de estruturação, e temos uma videoaula mais voltada para a resolução de questões inéditas, lembrando que essas questões inéditas, elas são feitas pelos nossos professores de cada área, em cima das suas principais apostas para o dia da prova. Ou seja, se você deparar com uma questão que você já resolveu no nosso preparatório, certamente você vai disparar lá na frente, porque já vai ter uma resposta previamente pronta, né, na sua cabeça, pré-pronta na sua mente, e vai lembrar não só da sua abordagem, mas também de outras complementações que você enxergou no padrão de resposta do nosso professor. Tá? Então ajuda bastante. Uma outra notícia boa, deixei aqui embaixo, até o dia 18 de dezembro, de outubro, desculpe, 18 de outubro, vocês conseguem adquirir os pacotes independentes da especialidade com 20% de desconto. Então aproveitem aí esse ótimo desconto de lançamento, tá? Tem aqui um valor ainda menor até o dia 20 de setembro, que vocês também podem aproveitar, mas o valor segue com desconto até o dia 18 de outubro, depois disso vai para o valor cheio, que são esses aqui, beleza? Vocês podem acessar, saber mais e acessar o link de compra pelo link que nós deixamos aí direto aqui para vocês, tá bom? E aí tem o detalhamento também de cada uma desses pacotes aí, que é por especialidade, beleza? Deixa eu ver aqui. Aqui tá técnica legislativa, médico para a área de emergência, material e patrimônio, farmacêutico, contador e enfermeiro, todos eles estão aí com as mesmas porcentagens de descontos, né, até as datas 20/9 e 18 de outubro. Pessoal, era isso que eu tinha para trazer aqui para vocês. Relembrando aqui, né, eu sou o Diego Souza, deixo aí meus contatos no Instagram, Telegram, YouTube. Segue a gente também na Científica Concursos, aqui pelo canal da Científica Concursos. A gente vai trazer cada vez mais conteúdos aí para os concursos que você está interessado. Lembrando que na Câmara dos Deputados, pessoal, a gente vai ter aí nos próximos dias, pode ficar de olho, assina o sininho aqui no nosso canal. Fica de olho, a gente vai ter questões inéditas para cada especialidade aqui no YouTube, tá? Pelo menos a gente vai apresentar pelo menos uma questão inédita para vocês terem aperitivos aí de como, né, são as questões inéditas dos preparatórios completos, e aí você pode, obviamente, também aproveitar mais esse conteúdo gratuito aqui pelo canal da Científica
pelo YouTube, fechou? Vou ficando por aqui, um abraço a todos, agradeço a paciência, comenta aqui embaixo se você curtiu essas dicas, se ajudou, se te deixou um pouco mais tranquilo nessa parte de estruturação, e a gente se vê em uma próxima oportunidade.